Olá, professor! Olá, professora! Sejam bem-vindos a mais um Pode Falar, Professor. Professores, eu estou muito contente porque hoje a nossa convidada é uma pessoa que eu admiro demais, uma pro que eu admiro demais, uma pro que tem um trabalho muito, muito importante aí nas redes sociais, no Instagram dela. Ela tem um projeto lindo, tem alcançado muitos professores, ajudado muitos professores, e hoje eu estou aqui com a professora Maiara, a idealizadora do projeto Além de Pro. Ai, Pro, que maravilha te conhecer assim pessoalmente. Eu estou muito feliz com a sua disposição, da sua entrega aqui para os professores, colaborar com os nossos professores. Eu quero te apresentar assim formalmente, tudo que você já tem feito, tudo que você tem realizado, né? Tudo que você é como pessoa, como profissional, e eu vou começar a apresentação aqui, tá bom? Tá, mas pode falar aí, Pro. Não, eu só queria agradecer, né, pelo convite. Eu também te admiro muito e tem muitos pontos em comum, então é muito bom a gente conhecer uma outra professora que pense como nós, né? Então, eu criei um vínculo com você, mesmo sem te conhecer pessoalmente. Então, hoje a gente está concretizando esse vínculo. Estou muito feliz. Ai, obrigada. Então, a professora Maiara, a Maiara Rodrigues, na verdade, vou apresentar agora a Maiara Rodrigues. Ela é filha da Maria e do Francisco, é nordestina, vivendo em São Paulo há mais de 30 anos. E uma mulher multipotencial, apaixonada pela sua profissão professora. Recentemente casada com Francisco, novinha de casado, parabéns para você, parabéns para o Francisco, né? Que Deus abençoe essa união, que vocês sejam aí parceiro para a vida toda. É formada em pedagogia e letras, ela atua em sala de aula há mais de uma década. No entanto, em 2020, paralelamente à sua carreira docente, ela iniciou sua trajetória no mundo digital, com a missão de ajudar outras professoras. Assim, criou o projeto Além de Pro, que vem construindo uma comunidade de professores que estão buscando uma rotina mais leve, através de um posicionamento assertivo do autoconhecimento, para guiar essas professoras rumo a uma docência com mais leveza. A Maiara fez diferentes cursos na área de desenvolvimento pessoal, sendo sua certificação mais importante a de terapeuta de saberes femininos. Sim. Que incrível, Maiara, que incrível! Pois é. Então, vamos lá, começando, vamos começar, tá preparada? Agora te ouvindo, fiquei até emocionada. Que bom. Muito, muito, muito significativo isso para mim, terapeuta de saberes femininos, porque você sabe que a educação do Brasil é composta por 80% de mulheres. Exatamente. E quando surgiu o Além de Pro, eu vinha muito mais pelo lado, assim, de capacitação técnica, né? Então, eu tinha um conteúdo voltado para tutoriais de tecnologia, que é uma área também que eu lido muito bem. Só que, ao passar dos anos, né, de projeto, eu percebi que o buraco era mais embaixo, né? Que muitas vezes as professoras até tinham, entre aspas, recursos ou conhecimento, mas que muitas vezes o que bloqueava essas professoras de irem além era algo que estava inconsciente. Então, eu fui buscando, né, me capacitar nessa área de desenvolvimento pessoal, de educação socioemocional, para, de fato, conseguir ajudar, né? Porque, muitas vezes, tem professoras que acontecem, mas não conseguem sair do lugar, né? E o Além de Pro é justamente um apelo para que essa professora ela se veja além da sua própria profissão, né? Que ela volte uns passos antes para se autoconhecer, porque é o autoconhecimento, que é uma coisa que também você fala muito, né, Van? É o autoconhecimento que faz a gente ir além. Não são, né, você, professora, que está nos assistindo, você pode até pensar que os seus diplomas, as suas certificações, as suas várias línguas que você fala, sim, isso ajuda. Mas se você realmente não se autoconhecer, saber onde você quer chegar, por que você quer chegar,
isso, o teu conhecimento, os teus recursos não vão bastar, né? Então, o Além de Pro, ele vem para transformar, para sinalizar essa professora que ela precisa se pôr em primeiro lugar, né? Tanto que o nosso lema é, primeiro eu, depois a educação, que é algo que a gente tem que ficar, batendo na tecla todo dia, porque senão, eu sou professora, né, gente? Eu sei que é muito fácil a gente se doar e se entregar na profissão e fazer só isso. É isso. E isso vem muito de encontro com o que eu tenho falado com vocês, que o bem-estar emocional do professor é o recurso pedagógico mais importante que ele pode carregar. Adoro essa sua fala, Van. Eu estou esperando, Brasil, vocês entenderem essa fala. Porque no dia, eu sempre insisto, no dia que a gente entender essa sua fala e o lema, né, primeiro eu, depois a educação, a gente vai ter uma grande transformação na área educacional. Porque não é somente, gente, sobre ensinar. É também sobre aprender e aprender a lidar com você mesma antes de você lidar com aluno, pai, mãe, coordenadora, diretora. Então, a gente tem que nos priorizar nesse sentido, né, Van? E que legal que eu te encontrei e que a gente fala a mesma coisa, porque eu acho que a gente precisa de mais pessoas assim, né? De tirar esse professor do piloto automático, eu diria, sabe? Para que a gente realmente consiga fazer um trabalho transformador. É isso, né? Pro, é isso. Então pode falar, professora, pode falar. Olha, vamos começar não aí. Me deixa, porque eu ainda falei, gente, antes de começar, eu falei, olha, dá pra tirar, dá pra cortar algumas coisas, porque eu não quero ser cancelada, tá, gente? Não é não, Pro, a gente tá aqui, né, com o coração aberto. Assim, na verdade, nós passamos por esse processo, né? Nós entendemos que o caminho era esse, né? Esse caminho de transformação, de autoconhecimento. De leveza, né? De leveza, de nos entender primeiro, né? De achar respostas aqui dentro. Então, foi um caminho que a gente passou também. E nós estamos aqui porque a gente quer dividir isso, a gente quer que alcance outras professoras. Essa é a verdade, né? Exato. Então, vamos lá. Vou fazer a primeira pergunta aqui, ó. Tá? Na sua vivência, o que você já percebeu que realmente toca o coração de alguém a ponto de decidir ser professora? Tem algo profundo por trás dessa escolha? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Todos os meus processos, os inícios de processos terapêuticos que eu inicio, né? Começo com as minhas professoras, a gente sempre começa com essa pergunta: por que você decidiu se tornar professora, né? E até chama um pouco a atenção para o ser professora, né? Porque hoje até difícil não falar ser professora. Eu sou professora, ela é professora. Mas, na verdade, a gente está sendo, né? Na verdade, nós nos tornamos. Porque se a gente não tiver cuidado, o sou professora pode trazer a gente para um lugar assim de, tá, mas é só isso, né? Então, eu quero muito que as professoras entendam que, além de professoras, elas são mulheres, elas são esposas, elas são filhas, né? E elas exercem outros papéis e tudo mais. Mas, voltando à pergunta, eu acho que até gostaria de deixar aí o convite para as professoras que estão nos assistindo, deixar aqui, né, nos comentários, por que você decidiu se tornar professora, né? Porque essa pergunta é uma pergunta-chave. E eu diria que existem pelo menos 3 motivações que eu diria que são conscientes. Mas, se você me permitir, eu também falo de uma outra que é muito mais profunda, que está ligado ao nosso inconsciente, tá? Então, trazendo aí essas 3 motivações principais, né, com essa minha vivência de atender professoras terapeuticamente, aquela coisa toda, a gente tem a questão da paixão, né, das habilidades. Eu mesma sou essa pessoa, tá? De tipo, desde pequena, eu tinha... As pessoas falavam pra mim, né, que eu tinha um jeito com criança. Um dom. Um dom. Nossa, com a Maiara com as crianças, olha como as crianças ficam com a Maiara. Então, eu cresci ouvindo isso. Quando eu saí do ensino médio, eu já sabia que eu queria trabalhar com criança. Eu lidava muito bem com criança.
E aí eu decidi fazer a faculdade. A minha primeira faculdade foi de educação física. Naquela época, a gente não tinha muito conhecimento. Então, eu não sabia, por exemplo, distinguir um curso de bacharelado de licenciatura. Olha que maluca. E eu entrei no curso de educação física bacharelado. Depois dos 4 anos, acho que no terceiro ano eu fui saber que não podia trabalhar em escola, olha só. E aí eu fui e fiz a complementação, a licenciatura. E aí eu falei, eu quero realmente trabalhar em escola, enfim. Aí segui, depois fiz pedagogia, depois fiz letras e tal. Construí minha carreira. Então tem essa questão, essa primeira motivação, né? Habilidades, né? O tal do dom. A segunda motivação é o que eu diria de caminho seguro, né? A avó que foi professora e a mãe também foi, aí a filha também vai ser, porque todo mundo deu certo, ela também vai, né? Ou ela teve uma referência na própria, né, durante a própria escola, e ela acabou, né? Ou teve, sei lá, outras referências e acaba que foi inspirado por um professor. Foi inspirado. Isso acontece muito, né? E aí ela vê que aquilo ali é um bom caminho para ela, né? E o terceiro é aquela coisa do deixa a vida me levar, que são as oportunidades, né? Então, recentemente eu tive esse bate-papo com uma das minhas mentoradas, e ela disse para mim, não, aqui, minha primeira vaga de uma escola foi minha amiga que conseguiu para mim na parte de recreação, aí eu fui e tô até hoje lá. Tô até hoje lá. Então, abriu uma oportunidade, a pessoa foi, entrou e ficou. Aquilo caiu de paraquedas. Caiu de paraquedas. Tem outras motivações, que inclusive depois eu vou vir aqui ler, né, o que as minhas colocarem. Mas basicamente são essas 3 ali, né? E tem gente que responde não sei, tá? Tem gente não que sabe. Então vamos fazer a pergunta. Isso aqui foi o que a Mari escreveu hoje para nós, Pro. Por que você escolheu ser professora? Fica a lição de casa aí. Responda para você. Responda aqui nos comentários. Por que você escolheu ser professora? Isso é importante para você saber, Pro. É o primeiro passo. Exato. É o básico. É o básico, gente. Através dessa resposta, você vai ter tanto insight. É muito curioso. Mas aí, a gente vem para um campo mais profundo, né? Que é o campo do inconsciente. Que muitas vezes as nossas escolhas, elas estão relacionadas ao que a gente tem no mais profundo da nossa alma, né, no nosso inconsciente. E, por exemplo, né, eu estudo sobre o pensamento, constelação familiar, pensamento sistêmico, né? Tem muita gente que conhece esse tipo de terapia. Eu gosto muito, eu estudo bastante sobre isso. E o Bert Hellinger, que foi o criador, né, dessa filosofia sistêmica, ele diz que as nossas escolhas profissionais muitas vezes estão ancoradas na nossa história familiar. E aí, quando eu tive contato, eu vou dar o meu exemplo para as pessoas entenderem o que eu estou falando. Quando eu tive contato com essa informação, muita coisa fez sentido. Então, aquela coisa superficial do tipo, a Mayarinha é boa com criança. Olha, a Mayara tem o dom. Na verdade, a minha força como professora, porque hoje eu considero que eu cheguei em um bom lugar, digamos assim, sabe? Não é o final, mas assim, é muito bom onde eu cheguei profissionalmente. Essa força que eu tenho, ela vem do quê? Ela vem de mulheres da minha família. Mulheres não. Na verdade, todo o meu povo, né? Eu sou piauiense, eu venho de um lugar, uma cidade chamada Marcos Parente, que até hoje tem 3 mil habitantes. E a minha família, ela não teve acesso à educação. Meu pai até a 4ª série, gente. Meu pai fez até a 4ª série. Minha mãe foi se formar com 36 anos. Nossa. E essas pessoas perderam a oportunidade. Meus avós não sabiam ler. Então, é muito mais além do que simplesmente a Mayarinha tem um dom. Sim. E isso não é ruim. O ruim é quando você não entende o porquê você está fazendo o que você está fazendo. Isso, inclusive, Ivan, é algo que pode virar até uma patologia, como hoje a gente está vendo, por exemplo, pessoas tendo burnout, esse caos, né? Caos. Esse adoecimento da categoria.
em massa, né? Um adoecimento em massa. Em massa. Então, porque a gente, é muito fácil falar, a educação é um caos, é porque isso, é porque aquilo. O difícil é você entender o porquê das coisas. Porque você imagina, tem muita gente, muitas professoras que estão na profissão, por exemplo, porque elas estão querendo ser validadas pela mãe. Uhum. Ou querendo pertencer ao circuito familiar. Ou querendo ter uma posição importante dentro do sistema delas. Só que isso tudo é inconsciente. Então, hoje, eu sei que o que me levou aonde eu estou hoje não foi somente dom e habilidade. Foi um legado familiar. Nossa, isso assim veio muito de encontro, foi uma resposta assim direta. Porque hoje eu sou professora. Eu posso falar porque eu sou professora? Porque eu entendo assim, que quando eu entrei numa sala de aula pela primeira vez, só para resumir para você, eu tinha outra profissão, trabalhei com vendas muitos anos, só que eu tinha um chamado para educação. Minha realização ia ser na educação, eu sabia que ia ser. E aí larguei ali uma profissão de mais de 20 anos, consolidada, e fui para a educação. E quando eu entrei na sala de aula, eu sabia exatamente o que eu precisava fazer ali dentro. Eu tinha um propósito. Eu sabia por que eu estava lá. Então, as coisas ficaram muito mais leves, ficaram muito mais claras para mim, porque eu sabia exatamente. Eu, com 10 anos de idade, fui inspirada grandemente por uma professora, porque eu fui uma criança com muitas dificuldades familiares, eu tive muitos problemas na minha infância, todo tipo de violência que você imagina eu sofri na minha infância. E o que realmente, qual que era o meu porto seguro? Qual que era o lugar que eu me sentia bem? Era dentro da escola. Uau. Onde eu tinha ali voz e podia falar daquilo que eu sentia muitas vezes com a minha professora que eu confiava. Uau. Então, quando eu saí ali, eu lembro na 4ª série, eu decidi, com 10 anos de idade, dentro de todos os exemplos ruins que eu tive, eu decidi, através daquele exemplo bom que aquela professora me deu, eu falei, eu quero ser igual essa minha professora, igual a Andréia. Fazem 35 anos isso, e ela faz parte da minha vida, ela faz parte da minha história, e eu voltei para a educação com esse propósito, eu quero ser Andréia na vida dos meus alunos. Uau, gente, ó, me emocionei. Então isso faz toda a diferença, isso é tudo, isso é a resposta para muitos professores que estão procurando isso, essa resposta. Total. E a sua força, perceba, né? Ela vem disso. Gente, olha a profundidade, olha essa fala, né? E é muito mais além do que simplesmente a questão da escolha profissional. E muitas pessoas, talvez, pessoas que têm mais conhecimento psicológico, terapêutico, que estão nos assistindo, pode pegar a sua fala e falar assim, mas ela tá sendo salvadora. Porque tem esses arquétipos, né? Sim. O problema não é você ter o arquétipo, gente. O problema é você não saber que você está atuando no arquétipo. Então, assim, pode ser a tua força ou pode ser a sua fraqueza. É por isso que é importante o autoconhecimento. Porque hoje eu poderia... Porque tem o inverso também, né? Então, quer dizer, você sofreu na tua infância, né, Van? E aí você teve essa inspiração, essa referência positiva, e hoje você quer, entre aspas, salvar também outras Vanessas. Exatamente. Você quer salvar essas outras crianças. Então, sim, você tem um propósito. Sim. Agora, mas o que você entendeu é que para que você salve essas crianças, você precisa primeiro se resgatar. E você fez o seu resgate. Sim. O problema é você, professora, querer salvar todo mundo e não ter se resgatado. Como é? Que é a coisa do avião lá, né? Que ela fala. Se eu não sei o que acontecer, as máscaras cairão, mas primeiro a máscara em você. Exatamente. Então, o que está acontecendo nesse adoecimento em massa tem muito a ver com essa falta de autoconhecimento, dessa falta das respostas de vida, gente, não apenas profissional. Então, é uma bandeira muito... É uma honra para mim, e eu tenho certeza que para você também, Ivan, poder ter uma conversa dessa
e fazer com que outras professoras parem para pensar em suas escolhas. Parem para pensar em seu motor, no seu combustível. Qual é o seu combustível? Porque hoje o que mais temos, falando de arquétipos, o que a gente mais tem são salvadoras. Uhum. E aí, a salvadora raiz inconsciente, ela tem uma sensação de que ela salva todo mundo, mas que ela não é salva. Ela não é salva. E ela passa, muitas vezes, anos dentro da sala de aula, esperando ser salva. Uhum. Eu te digo, professora, a única pessoa que pode te salvar é você mesmo. Fazendo esse trabalho de dentro para fora. E isso é um apelo. É um apelo, porque não dá mais pra gente. Porque isso influencia uma categoria inteira, gente. Quando uma professora adoece, a gente está falando de sistema. Quando uma professora não se conhece, ela, ao invés de desenvolver virtudes, que é as áreas da vida, elas desenvolvem virtudes na gente. Ou elas desenvolvem posturas inadequadas. Então, por exemplo, hoje a gente tem competitividade. Uhum. Tem professora que não se enxerga, mas é extremamente competitiva. Eu nunca entendi isso, Pro. Quando eu vim de uma profissão e fui para educação e vi essa competição, eu quase caí de costa. Pois existe. E aí as pessoas falam, não, eu não sou assim, né? Eu não sou. Ai, a fulana é. Aí você vai olhar para ela, quando vai conversar no tete a tete, você percebe um monte de traço tóxico. Uhum. Ah, mas é que a educação que é tóxica. Gente, quem é que faz o sistema? São pessoas. Então, a gente tem que ir para o lado da autorresponsabilidade, que é o ponto, Van, que eu tô trabalhando em mim para vir mais forte com isso. Sim. Por quê? Porque hoje, se a gente falar para uma professora que ela precisa, por exemplo, sei lá, trabalhar menos ou ter mais se eu falar para ela assim que o problema não tá na educação, já vai vir um monte aqui Sim. me atacar. Por quê? Porque, gente, seria um sonho, tá? Se realmente o problema só tivesse no governo, mas não tá. E isso eu falo com certeza. Não, mas, Pro, nesse ponto do autoconhecimento, é quando você escolhe um culpado, quando você elege um culpado, você já tirou o poder de você fazer qualquer coisa para aquilo mudar. Exato. Que seja que você encontre 10 mil culpados, o que você fez? Você assumiu que você não pode fazer nada, é assim mesmo, vou morrer assim, síndrome de Gabriela. Uhum. Quando você tem uma autorresponsabilidade, e aí que é o poder da autorresponsabilidade, excelente, é quando você entende que eu sou o problema e eu sou a solução, que eu vou tirar daqui de dentro as soluções, e eu vou fazer aquilo que estiver ao meu alcance, eu vou dar o meu melhor, porque no final o que vai ficar é o legado, é o que você vai deixar marcado na vida dos seus alunos, na tua vida, é essa sua caminhada da sua vida, quando chegar lá no final, você está realizada, mas quando você não tem autorresponsabilidade, você entrega esse poder ao outro. Van, você falou uma coisa extremamente incrível, porque o que acontece? É porque você já passou pelo processo. Sim. E você está usando essa palavra, legado. Sim. Tá? Uma das... só a nível assim... Vou fazer uma explicação bem rasa, tá? Porque existe uma escala de maturidade emocional. Essa escala de maturidade emocional, ela começa quando você nasce. Então, você tem a sua infância. E qual que é a maior motivação de uma criança? Afeto. Então, ela existe por afeto. Aí, a gente vem para a adolescência. Né, nessa escala. Beleza, o que o adolescente quer? Ele quer reconhecimento, então ele vai te provar, ele quer que você aceite como ele é, então ele vai querer reconhecimento pelo que ele é. Quando você passa dessa fase, que no caso você vira adulto, o que você tem que buscar? Recompensa. Aí depois da recompensa, nessa escala, nós temos sentido. E aí, legado. Ou seja, a maioria das pessoas, não estou dizendo só professores, a maioria das pessoas
por conta dessa questão da gente nunca ter tido essa educação socioemocional na escola, né? A gente não passa da escala do adolescente. Então, a gente está trabalhando, a gente está pagando o boleto com o emocional de criança e adolescente. Tem professora que acorda todo dia cedo para ir trabalhar em troca de afeto. Isso é um problemão, gente. Você é adulto, você tem que ver o teu trabalho como um lugar onde você vai ter recompensas. É uma troca. É o seu tempo, é as suas habilidades por uma recompensa. Então, Mayara, mas você está sendo fria porque, né, tem o aluno, eu tenho que ter esse relacionamento. Sim, mas isso não pode vir primeiro do que a tua recompensa. E aí o problema também, né, está nessa mentalidade dessa professora que está indo para a escola para receber afeto. Você tem que receber afeto da tua família, da tua mãe, do teu pai, do teu filho, do teu marido. Não vem querer que a tua chefe, coordenadora, diretora te dê afeto. Esse é o problema. Porque aí ela fica esperando a passação na cabeça. Mas não é, o mundo não é assim, gente. Nem na escola, nem no médico, nem em lugar nenhum. Nenhuma profissão é assim. Então, e aí vem um pouquinho do histórico da nossa profissão. A gente não foi ensinada a querer recompensa. Então, tanto que hoje é muito latente a galera reclamar da educação. A gente não tem reconhecimento. A gente não tem reconhecimento. Eu não estou dizendo que a gente não tem reconhecimento. Eu estou dizendo que esse não pode ser o seu principal objetivo na tua profissão. O teu principal objetivo em qualquer profissão é você ter a tua recompensa, o teu dinheiro. Exatamente. Entendeu? Existem outras áreas da vida que podem te dar isso, reconhecimento, afeto. O problema é que você precisa ajustar teu olhar. Você tem que sair para trabalhar cedo para ir ganhar teu pão de cada dia. Uma palavra que elas usam bastante também é valorização. Aí elas querem uma valorização. A valorização de um professor, ela é reconhecida como? A partir do momento que ele tem um salário que realmente é compatível com a responsabilidade que ele carrega, certo? Sim. Só que se eu não me valorizo como pessoa, como profissional, como eu vou exigir ou como eu vou entender a que ponto é essa valorização? Até me arrepiei. Começa por aí. Mas isso é muito difícil. Gente, isso é muito difícil compreender, porque é quase como se fosse uma violência a gente falar uma coisa dessa, sabia, Van? Pra quem não entende. Porque, gente, primeiro, a gente não tá dizendo que a nossa profissão não tem que ter valorização, reconhecimento, não é nada disso. A questão é que a gente tem que ir um pouco mais profundo nas questões, né? Porque, por exemplo, a Van trouxe essa questão de você se dar o seu valor primeiro. Sim. Né? Porque uma vez eu atendi uma mentorada onde ela sofria agressão na sala de um aluno. Falei, mas desde quando? Desde sempre. Há quanto tempo você trabalha lá? 15. Na agressão, aí teve a agressão do aluno, mas ela sempre teve abuso moral na escola. Eu falei, mas você tá há 15 anos aguentando abuso moral? Não, mas é porque não sei o que lá, porque a escola vai ficar perto da minha casa, porque... Então, olha só, nada é escrito em pedra. A professora tem uma questão também muito forte com mudanças, né? Com você mudar, com você procurar outras soluções. Você não precisa aguentar. Existem outras escolas, existem outros cenários, existem outros salários. Mas para tudo, gente, a gente tem que pagar um preço, né? Eu tava falando com o Francisco no caminho, né? Claro, se você perguntar para qualquer pessoa, qualquer profissional, ele vai dizer que ele precisa ganhar mais. Sim. Em qualquer profissão, tá, gente? Então, se você perguntar para mim, eu vou falar, eu preciso ganhar mais. Eu sempre vou falar isso, né? E a nossa profissão, óbvio, para tudo que a gente faz, a gente com certeza precisava ganhar um salário mais do que o do tal jogador de futebol, né, gente? Isso é um fato. Só que a gente também tem que pensar em outras coisas. Porque tem professora, por exemplo, eu já atendi professora, que tinha um bom salário, só que era mal casada. Eita. O marido não trabalhava, ficava nas costas dela, tinham 3 filhos. Que salário que aguenta? Que salário? Aí você vai pegar a educação como
bode expiatório para você colocar a culpa nela. Exatamente. Né? Então, eu, por exemplo, teve uma outra mentorada que eu atendi, que ela era do interior de São Paulo. E ela tinha um salário bem menor do que o meu. Mas aí, toda vez que ela estava fazendo online comigo, né, a sessão, eu via, assim, um super espação, né, não sei o quê. Um dia eu perguntei, gente, eu moro num apartamento de 48 metros e meio, tá? Aí, eu falei, nossa, a sua casa, onde você tá? Ela, eu tô aqui no escritório, não sei o que lá. E aí ela me mostrou assim, eu falei, nossa, daí eu fui entender qual era a realidade dela. Ela morava numa casa super ampla, cheia de natureza. Aí as pessoas falam, poxa, eu ganho mal, mas, gente, você ganha mal pra onde? Porque se você vir para São Paulo, por exemplo, você ter um salário, por exemplo, de 11 mil reais, eu te falo, não dá. Não dá. Porque tudo depende. Não dá pra gente virar um papagaio ambulante reproduzindo falas que já estão aí na educação há séculos. Então, por que eu vou... E isso traz uma grande desvalorização para nossa profissão. Deixa eu te dar um exemplo assim para vocês, professora, de valorização. Eu peguei uma turma, né, pequenininha, já até contei um pouco dessa turma. Essa turma eu chamo que ela foi a minha faculdade. O meu mestrado eu merecia diploma de doutorado depois dessa turma. Sabe a turma venci na vida? Se você vencer aquela turma, você vence qualquer coisa nessa vida. Sim. Essa turma minha. E essa turma, eu lembro que a gente iniciou ano letivo, acho que era dia 7 de fevereiro, dia 10 de fevereiro, dia 28, assim, acho que o último dia do mês, eu estava indo para casa, dentro do meu carro, chorando e falando, eles, né, que era uma turma de 5 anos de idade, eles só têm 5 anos de idade, eles só têm 5 anos, eles só são uma criança. Essa turma que eu atendia, a escola atendia uma comunidade no pé do morro, né? Ali, tipo aqueles morros que tem lá, né, no Rio de Janeiro. E era uma comunidade, aquelas crianças que me apresentaram pino de cocaína, porque eu não sabia, eu nunca tinha visto na vida um pino de cocaína. Elas tinham acesso a todo tipo de violência, tanto verbal, a pornografia, tudo que você imagina aquelas crianças de 5 anos daquela comunidade vivenciavam. E eu ia chorando embora porque eu entendia, eu me via assim, eu não vou conseguir sozinha, eu preciso de ajuda. Porque se eu insistisse em permanecer sozinha, querendo, né, carregar tudo nas costas, dando uma de heroína ali, ia terminar eu doente, eu não ia alcançar e não ia conseguir transformar ali a vida e ajudar aquelas crianças como elas precisavam. Mas o mais agravante em tudo isso é que eu tinha 3 inclusões. 3 alunos de inclusões. Um DI, um autista de grande suporte, e eu tinha uma criança que estava em investigação e era uma coisa assim absurda. Ele já estava com 3 laudos, uma criança que já tinha vindo de 3 escolas diferentes, que ele não parava em lugar nenhum. E era esse cenário, em 20 dias de sala de aula, que eu comecei a chorar dentro do carro, e eu cheguei no outro dia, e eu cheguei na sala da minha diretora, né, elas são maravilhosas, mas eu cheguei assim, colocando realmente a minha limitação para fora. Eu falei, olha, eu não dou conta, não dá para mim, eu preciso de ajuda, eu preciso ali de pelo menos alguém para acompanhar e ajudar, né, um auxiliar para ajudar os meus alunos de inclusão, porque no final do ano eu vou terminar doente, os meus alunos vão não ter aprendido, os de inclusão vão ficar lá encostados, que é o que acontece. E eu sabia o valor que eu carregava, eu sabia tudo aquilo que eu tinha de potencial dentro de mim, o que eu queria fazer. E eu falei, eu não posso aceitar essa situação, eu não posso sair perdendo disso, fazer um ano inteiro ser perdido, os meus alunos perderam o ano deles, e eu preciso me posicionar, porque eu sei o que eu carrego e eu sei o que eu quero fazer aqui dentro. E não é porque você está pedindo ajuda que você não tem valor, né? Não tenho valor, exatamente. Uau. E ali eu cheguei, tive essa conversa sincera com a minha diretora, coloquei para ela, falou, Vanessa, a gente vai te ajudar, né? Claro que a pré-escola era muito difícil, nós tínhamos 2 agentes de inclusão para a escola inteira, mas
uma ficou disponível para mim, que eram 3 inclusões numa sala só. Do ano letivo inteiro, eu não fiquei mais um dia sem ninguém naquela sala de aula. Ela dava um jeito. A diretora foi ser minha auxiliar de inclusão o dia que a auxiliar faltava, o dia que não tinha ninguém. Isso é parceria. Isso é responsabilidade com o outro, é empatia com o outro, é responsabilidade com a educação. Mas era uma equipe muito incrível, sabe? Mas começou desse movimento de eu me posicionar e eu ver meu valor. E aí eu falo assim, dessa valorização, a gente entende, o professor, ele tem um valor, ele sabe que ele carrega. Muitas vezes nós temos que admitir a nossa limitação, porque eu comecei com um sentimento de frustração. Ficava frustrada, queria fazer tanta coisa e não consegui realizar a aula que eu queria. Porque eram muitas crianças, a gente sabe que são salas superlotadas, sozinha é bem desafiador administrar tudo isso, e eu ficava com um sentimento de frustração. Depois eu mudei essa frustração, esse sentimento, que aí é o autoconhecimento, é a gente entender das nossas emoções, se entender. Eu falei assim, não, eu não preciso ficar frustrada, eu só sou limitada. Sim. Eu tenho um limite a alcançar, e isso que eu carrego e o meu limite, eu vou dar o máximo de mim, mas tem coisas que não vai depender de mim e tá tudo bem. Nossa, isso é muito lindo que você tá falando, Van. Parabéns, né, primeiramente, porque eu sei, não é fácil, e eu sei que tem muitas professoras, talvez até já emocionadas, assim, porque são muitos pontos em comuns, né, gente? Eu acho, assim, que isso de você falar, né, poxa, eu pedi ajuda não tira o meu valor, pelo contrário, né? E talvez muitas pessoas podem estar falando, mas eu já fui, eu já fiz, já aconteci lá na sala da minha diretora, não mudou, não aconteceu nada. E aí, eu trago um outro ponto, né, que é ainda relacionado à valorização. Gente, às vezes não dá mesmo. Aí tem gente que fica pelas crianças. Eu vou ficar. Não, mas eu tenho que ficar pelas crianças. Não posso abandonar as crianças. E aí você, ao invés de olhar para as suas crianças e ver força nelas, porque elas vão conseguir ser. Porque uma coisa que a professora precisa entender é que elas são substituíveis. Sim. E desimportantes. Eu sempre falo, gente, vamos entender, somos todos desimportantes, tá? Porque na hora do vamos ver, você é substituída, tá? E às vezes as pessoas nem lembram de você. Então fica aí a dica. Cara, é isso, não dá pra mim. Não dá pra mim. Mas eu não tenho como sair da escola agora. Já vai enviando seu currículo, falando com a amiga, não sei o quê. Porque tem muitas professoras, por conta do arquétipo de salvadora, aceitam as coisas. E aí, o que acontece? Ao invés de você começar o movimento de tipo, tô jogando a toalha, não dá pra mim. Aí você sai daquela posição, aí vai ficar sala com as 3 inclusões, não sei. O que vai acontecer? A próxima que entrar, ela pode ter melhorias pra ela, porque, poxa, a Vanessa não deu conta, a Mayara não deu conta. Peraí, então vamos colocar aqui uma pessoa. Porque se você enfrenta, muitas vezes, sem ter recurso emocional, principalmente, você está atrasando a vida dos teus alunos, gente. A verdade é essa. Então, não caia nessa besteira de, eu não vou desistir, porque eu vou perder meu valor. Ou, professora não desiste, professora não abandona sim, gente. Abandona sim. Joga a toalha, sim. Por quê? Porque primeiro você, depois a educação, né? Então, eu acho que essa valorização começa no posicionamento, que é uma coisa também que eu falo bastante, Vã. Inclusive, você falando aí, desiste sim, meu discurso, eu cheguei lá, eu estava trabalhando essa inteligência emocional em mim, então eu cheguei na minha diretora assim, falei desse jeito para ela, se você tem uma Mulher Maravilha que dá conta de 30 crianças mais 3 de inclusão, fica à vontade, a sala é sua, a sala é dela, a sala é de quem der conta, porque eu não vou dar. Né? Eu comecei assim um discurso, ela, não, calma, professora. E aí a gente teve a conversa, não vamos se entender, e ela entendeu que eu queria trazer um resultado, mas eu precisava de socorro, de ajuda, e a gente conseguiu ali um sucesso, foi incrível aquele ano. Eu falo para você que eu saí de lá com a faculdade, tudo que a faculdade não me ensinou, eu aprendi com aquela turma, e assim, e hoje eu faço esse trabalho aqui de conscientização e essa busca da educação emocional dentro da sala de aula, porque foi trabalhando com as emoções dessas crianças,
implementando nelas uma crença real de capacidade, de identidade, de merecimento, que elas são merecedoras, que elas são capazes, apesar a realidade delas não era a verdade delas, o que elas carregavam ali era um potencial enorme para que elas não ficassem presas àquela dura realidade delas, né, e quem elas são, a identidade delas, né, então eu fiz esse trabalho e hoje, assim, eu tenho certeza que ele é o sucesso do caminho e de resposta para muitas coisas que estão erradas ou difíceis na sala de aula para a professora. Eu sei que ela vai encontrar muitas respostas aí, primeiro, né, se educando emocionalmente, nomeando as emoções, reconhecendo as suas emoções, acolhendo suas emoções através desse autoconhecimento e ela poder levar isso para dentro de sala de aula. E eu sei que ela vai ter muito resultado. Muito, muito legal, Van, esse trabalho. É um trabalho que eu acredito. Porque hoje, do jeito que tá, né, não dá mais para continuar, gente. Simplesmente, teve uma fala minha que foi mal compreendida, até tive que tirar o vídeo. Uma vez eu falei que as professoras novinhas, estavam mais reflexivas do que as professoras veteranas. Por quê? Porque hoje, né, eu não lembro exatamente os números, né, mas saiu uma pesquisa falando, né, que não sei quantos % que não querem ser professor mais, né? Sim, sim. Eu esqueci o nome dessa pesquisa. Depois que vai faltar 230 mil professores até 2040. É uma coisa assim, não, né? Vai né? ter professor mais para alfabetizar as crianças. Aí. Essa pesquisa. Aí. Depois vocês pesquisam aí, ou então vou deixar nos comentários fixado. Por quê? Porque, gente, uma professora novata que está começando, ela já consegue perceber o que ela dá conta e o que ela não dá, e ela vai sair fora. E às vezes nem vai entrar, ela não vai nem sair fora porque ela nem entrou. Isso. Então, isso é posicionamento também. Sim. E aí, vai precisar, muitas vezes o caos, ele precisa aparecer justamente para ter paz. O problema é que a gente fica disfarçando a guerra. A professora, ela fica disfarçando a guerra. Então, eu tô com 38 crianças numa sala de aula, gente, sem apoio, com 3 inclusões, não sei quando, não sei o quê. Sem apoio dos pais. É sério que você vai ficar por conta de quê que você vai ficar? Orgulho, muitas vezes. Muitas vezes, né? Então, a gente precisa ser sábia nesse sentido de poxa, não dá para mim mesmo, porque no final das contas, o que vai acontecer? Você também vai acabar prejudicando. Por quê? Porque um burnout, você vai chegar num burnout, ou você vai ter que se afastar. E aí, aquelas crianças vão vir uma professora substituta. Então, sabe, comecem a observar o início das coisas, o limite, o teu limite, né? Que é o que você falou. É isso, Pro. E você vai entrar, professora, num jogo de perde-perde. Você vai perder, seus alunos vão perder, sua família vai perder, seus filhos vão perder, seu esposo, todo o seu ecossistema vai perder, porque você vai entrar no jogo que todos vão perder, querendo dar conta de algo que você sabe que é impossível dar conta sozinha. Você não vai ser a mãe que os seus filhos merecem, não vai ser a professora que os seus alunos merecem, e isso é muito grave. Por isso que nós estamos pedindo, implorando aqui para vocês, olhe para vocês, sabe, o Além de Pro. O Além de Pro, antes de entrar nessa sala de aula, quem é você? Por que você escolheu ser professora? São essas respostas que você tem que ter clara na sua mente, para você saber até onde você vai, até onde você fala, se posicionar. É até aqui que eu vou, aqui não dá para mim, desse jeito não vai funcionar, porque é só assim que a gente vai conseguir virar esse jogo, Pro. E você é substituível na sala de aula, mas você não é substituível na criação dos seus filhos. Você não é substituível no teu relacionamento com o teu marido. Você não é substituível como filha. Então, a gente precisa priorizar o que realmente é de extrema importância, porque tem papéis que só você pode exercer, né? Mas coitados dos meus alunos. Isso também é uma coisa que eu gostaria muito que todo mundo refletisse, sabe, meu? Porque quando você olha para pessoas, crianças, ou qualquer, né, com um olhar de pena, ou de dó, ou de não dá conta, você, ao invés de você estar dando poder para essa pessoa, fortalecendo essa pessoa, você está enfraquecendo essa pessoa com esse teu olhar, entendeu? Então fica a dica aí, porque
as suas crianças, por mais que ela esteja no pior cenário, elas têm força. E muitas vezes você está empatando, porque às vezes, você saindo de onde você está, poderia entrar uma outra professora que tem outras habilidades que você não tem, que eles precisam. Então, para de ficar, sabe, querendo ficar num lugar onde não te cabe mais. Acho que isso é muito importante. Vamos lá, Pro. Tenho mais uma perguntinha para você. Você tem alguma história de que te marcou, de alguma professora que, ao olhar para dentro, assim, desse projeto que você tem, né, desenvolvido, teve uma transformação e até teve uma mudança de visão de mundo? Sim, eu tenho um programa, tá? O programa Além de Pro, que é um programa de mentoria, né? Eu falo que é um casadinho, né? Mentoria com terapia. Mentoria com terapia. Porque muitas vezes você tem até... Porque hoje o que falam bastante, né, é essa coisa da mentoria, do coach, né, só que tudo isso são ações que você tem que fazer, mas muitas vezes as pessoas até querem fazer, mas elas não têm força para fazer. Sim. Né? Então, o programa, primeiro ele age nessa parte ali mesmo, terapêutica, para depois a gente partir para as ações. E eu tenho alguns casos, né, por exemplo, da professora Juliana, que já fazia, acho que 15 anos que ela estava numa escola, e ela naquela coisa, aquela, entre aspas, infelicidade, né, mas uma cama bem quentinha, na verdade, que ela estava, porque é engraçado, né, gente, por mais que a educação não seja, nem o nosso trabalho não seja nem um pouco confortável, ainda tem gente que consegue ficar na zona de conforto. Então, zona de conforto desconfortável. Exato, né, então... ali o meu trabalho com ela foi ela entender quais eram as posturas que faziam com que ela perdesse energia, né? Porque ela tinha muito um perfil de justiceira. Então, as colegas de trabalho, elas iam direto nela como isqueirinhos, e ela que dava a cara a tapa, porque ela era justiceira, ela levantava a bandeira, e ela rodava a baiana, e ela ia para a sala da diretora, ela batia, e ela acontecia pelo povo. Pelo povo, em nome do povo. Mas aí, ela estava sem brilho, ela já estava sem forças. Tem um monte de professora se identificando aí. Olha. E aí, a gente começou esse trabalho, eu falei, não, peraí, né? E aquela coisa também que eu gosto de falar, né? As professoras, não que não tenham razão, tá, gente? Mas temos que ter cuidado ao falar de educação, para que não coloque a educação como esse bode expiatório, esse saco de pancadas, né? Porque aí você vai olhar, o problema que é uma coisa que eu falo também, que é da pedagogia integrativa. Você vai olhar para... Geralmente elas me procuram por questões profissionais. Aí a gente senta. É puro emocional. É emocional e assim... Como é que você vai conseguir desempenhar um bom trabalho dentro da tua sala de aula, sendo que a sua casa está desestruturada? A sua vida pessoal está desorganizada. As suas finanças estão pedindo socorro. Como é que você vai exercer o seu trabalho de uma maneira plena e leve, sendo que tudo que está fora está conspirando para você não conseguir ter paz? Você tá entendendo? Então, assim, é muito fácil você falar, poxa, educação, porque é um caos, porque é isso, porque não tem valorização, porque isso aqui. Mas vamos olhar para a tua vida primeiro? Vamos organizar? Vamos entender aonde que você tem que focar a sua energia? Vamos ser justiceira, mas aonde você tem que ser justiceira? Enfim, Juliana, no final do programa, já tinha mudado de escola, estava se adaptando ao fato de ser uma escola pacífica. Olha que loucura, porque foram tantos anos numa escola que ela estava na guerrilha, digamos assim, que quando ela foi para um lugar que tinha paz, que o povo... Ela não estava se adaptando, porque ela não conseguia se conectar. Olha que loucura. Não conseguia se conectar com as outras pessoas por outros assuntos que não fosse... Ju, a gente precisa de você para bater de frente. Caramba. Não tinha assunto. Então, e isso é uma outra coisa que acontece muito na escola, gente. As professoras geralmente se conectam
por fofoca. Se você não é do grupo da fofoca, você não pertence. Então, perceba pelo que você se conecta, né? Quando você chega num ambiente de trabalho novo, por exemplo, eu vou fazer amizade com uma pessoa, o que te conecta? É fofoca? Tá dentro das fofocas? Tá por dentro? Ou é um papo? Então, menino, eu fui assistir uma peça de teatro, não sei o que. Me passa, não sei o que. Ou não, ou é você falando dos teus filhos, ela falando da maternidade dela. O que é que te conecta nas conversas? Pro, o que você está falando é muito sério, porque a gente está falando de ecossistema, né? Um ecossistema lá e o ambiente sempre vence. Então, isso aqui fica como uma reflexão para vocês mesmos, professores. Eu já passei por algumas escolas, geralmente eu trabalhei em prefeituras, nunca trabalhei em escola particular. Né? E eu percebi uma grande diferença. Por exemplo, eu ia dar aula numa cidade e aí eu mudei para outra cidade. Olha a diferença que eu percebi. Nessa escola, e as escolas que eu dei nessa cidade, nessa comunidade ali e em torno, eu vi ali uns professores mais ou menos nesse posicionamento de guerrilheiro, de briga e de confusão, e aí de competição, vamos acontecer, e a conversa delas sempre gerava em torno disso, inclusive, e assim, e também não tinha aquelas conversas, por exemplo, claro, a gente tem conversa de mulheres, de amigas, tem as conversas descontraídas, mas tinha umas conversas muito fora um professor, vamos dizer assim, né? Tipo assim, falando de uns programas de TV, nada a ver, sabe? Um Big Brother da vida, pelo amor de Deus. Tá? Aí eu fui para outra cidade. E quando eu cheguei lá, os professores falavam, a conversa, a postura deles já era um outro nível. Porque eu via que eram professores que buscavam conhecimento, era um professor que já tinha ali, vamos dizer, um desenvolvimento intelectual já diferenciado. Você entende? Então, assim, eu tenho que falar isso, sabe por quê que eu tenho que falar? Porque a nossa profissão nos exige isso. A gente tem que ser eternas pesquisadoras. A gente tem que sentar, a gente tem que estar atualizada, antenada, estudar bastante. Agora tá aí um desafio muito grande dos nossos alunos de inclusão, essa inclusão que estão fazendo de uma forma que não está funcionando. Então, nós podemos buscar soluções, direcionamentos, mas nós precisamos estar o tempo todo pesquisando, uma eterna pesquisadora. E aí eu não sei como que os professores, com essa loucura da vida deles, né, que é dar aula de meia tarde à noite, tem família, tem tudo, consegue ainda arrumar tempo para arrumar confusão. É difícil de entender. Mas por quê? Porque muitas vezes também a escola, o trabalho é a válvula de escape, né? Como eu te disse, né? Se você for realmente apurar tudo que está acontecendo, você vai ver que muitas vezes ele está fugindo. Esse professor está fugindo da realidade, né? Fora. E aí, ali na escola, ele consegue, entre aspas, exercer alguma influência, né? Então, mais uma vez, é olhar para dentro, é ser honesto consigo mesmo, né? Saber onde você realmente põe a tua energia ou não, né? E o ambiente, ele pode ser, igual você falou, você comentou 2 vezes, né? Primeiro, a questão da sala de aula, que foi para você como se fosse uma faculdade, né? Um mestrado. E agora falando dessa outra escola, né? Com pessoas com qualidade cognitiva e de conhecimento mais alta, aquela coisa toda. Muitas vezes você não precisa fazer um mestrado, você convivendo com pessoas que sabem mais que você vai ser automaticamente puxado para cima. O problema é que, muitas vezes, o professor, ele prefere ficar num lugar de régua baixa, para não ter cobrança. Eu já atendi umas professoras que eu questionava, mas por que você né, tem tanta habilidade, tem tanto conhecimento, fez tantos cursos, já tem esse mestrado, por que você não vai trabalhar em rede privada, tal? Ai, não. Porque aquela cobrança toda, aquela não sei o que lá. Falei, então, então você tem decisão onde você tá, né? E não que na rede privada, tá, gente, tenha mais qualidade ou menos qualidade. Isso não é a questão. A questão é você observar o seu entorno e perceber se aquele lugar que você tá, aquelas pessoas que você congrega, se elas estão te levando para cima ou se elas estão te levando para baixo.
E essa é uma verdade que muitas vezes a gente não quer ver. Por quê? Porque o crescimento nada mais é do que uma faculdade de despedidas. Você ter sucesso muitas vezes está relacionado a você se despedir de coisas que não te servem mais, né? E é isso que muitas vezes o professor não quer aceitar. Ô, Pro, coloca amor nas nossas palavras. Aqui é uma conversa entre professores, tá? O que nós estamos querendo despertar em vocês é o seguinte, Pro, a solução tá aí com você, tá dentro de você, tá em torno de você, então você precisa ser intencional nos seus relacionamentos, intencional nas suas conversas, precisa estar com pessoas, como a Maiara muito bem disse, que vai te levar para cima, que vai te levar para um nível superior. Agora, muitas vezes, pelo nosso ego, a gente prefere estar com pessoas, ali não vou dizer menor que nós, mas ali ainda não traçou o caminho dela, ainda não entendeu muitas coisas, e aí só pra gente se sentir melhor, né, pra gente se sentir melhor, nossa, eu faço melhor que ela, nisso eu consigo, né, saber mais, enfim, e aí a gente fica alimentando esse ego, isso aí é uma roubada, Fala, professor! Gente, mas não, deixa eu me redimir. Isso. Gente, é tanto amor que eu tenho, pela minha profissão, pelos meus companheiros de profissão, tudo isso que, como a Van falou, a gente fala com muito amor, porque não existe uma outra forma de se fazer entender, assim, pelo exemplo também, né, mas a gente tá aqui num podcast, a gente precisa falar para vocês e não tome isso como uma coisa pessoal, né, Van? Isso. Eu acho que você pode filtrar, né, das nossas falas, porque o meu medo, Van, muitas vezes é as pessoas acharem que isso que a gente fala está escrito em pedra e tem que ser assim. Não tem que ser assim. É um ponto de reflexão. A gente está trazendo para vocês comportamentos de professores, né? Tanto a Van com a experiência dela na rede pública, eu na rede particular. Cabe a você refletir, né? Porque, como eu disse, gente, o crescimento, ele é necessário para o ser humano. A gente está aqui para evoluir. Se você está num lugar que você não consegue evoluir, você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Eu te digo com certeza. Agora, falta a parte emocional, que é a coragem que você precisa ter para realmente transformar a tua realidade, né? E essa coragem, ela é fruto do autoconhecimento. Ô, Pro, e não é só nós que podemos falar, tá? Você pode falar também, Pro. Coloca aí nos comentários o que você concorda, o que você não concorda. Esse espaço é para você também de fala. Vocês estão mais do que convidadas para sentar aqui e falar, tá? Olha, Vanessa, você falou isso e não é bem desse jeito e a gente vai conseguir juntas se ajudar. Essa é a proposta deste lugar. Pode falar, professor, você pode falar. Muito bom, você pode continuar falando, Pro. Não, acho que é isso, Van. Eu acho que eu estou muito feliz, né, em poder trazer essa mensagem com muita amorosidade, muito respeito. A gente tem pessoas fantásticas na nossa área. Nossa, assim... Eu fico muitas vezes triste mesmo, sabe? Eu acho que as redes sociais, ela é uma bênção, né, nesse sentido, porque ela traz muito volume pra gente, a gente consegue alcançar mais pessoas e tal. Mas eu vejo, por exemplo, o tipo de trabalho que a gente faz nas redes sociais, ele é bem escasso. Tipo, eu, você e mais alguém, entendeu? Sim. Agora, eu vejo os grandes nomes, né? Agora puxando por um outro assunto, né, Van? Eu vejo que nas redes sociais, as pessoas que são referência na educação, geralmente fazem humor, sim, com professores, com a realidade do professor, trazendo a própria desvalorização da figura professor. E quem dá bola para isso são os próprios professores. Então, são coisas que não conectam. Quer dizer, eu quero valorização, eu quero reconhecimento, mas eu deixo... Eu curto o vídeo de quem fala que eu só trabalho descabelado, eu só trabalho sobre efeito de remédio para cabeça.
Sim, como é assim? muito, né, incoerente, É né? incoerente, mas nós estamos aqui e eu tenho certeza que daqui a pouco vai aparecer mais pessoas com esses mesmos discursos, porque a gente precisa mudar o discurso que a gente escuta por aí, gente. Por um discurso muito mais nessa vertente de autorresponsabilidade, que não tem nada a ver com essa questão de positividade tóxica. Eu sou professora, gente, ó, meus cabelos branquinhos aqui, minha coluna, minha postura, minha má postura, isso aqui é fruto de mais de não sei quantos anos de sala de aula, tá? Então, eu sei, tem os prós, tem os contras, mas eu acredito que, como a Ivan falou, a gente precisa fazer isso em parceria. A gente precisa fazer isso junto, né? Uma andorinha só não faz verão, gente. Não adianta eu falar, eu ter uma postura diferente, eu me valorizar, a Vanessa se valorizar, se você aí também não se valorizar. A gente está falando de uma população de professores, de mais de 1 milhão de professores aqui no Brasil. 2,4 milhões de professores. De professores, como é, gente? Sabe? Aí você fala, mas eu vou fazer, o outro não vai fazer, porque tem isso, né? Uhum. Ai, não sei o que lá. Faz o teu, colega. Faz, porque uma fazendo, a outra fazendo, a outra fazendo, vai dar bom. O problema é essa postura, eu não vou fazer porque o outro não vai fazer também. Então, tem aquela frase, né? Gandhi, não sei se foi o Gandhi, que fala, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. É super Caxias falar isso, super... Clichê, Caxias não, clichê, super clichê, mas essa é a verdadeira transformação, a pura realidade, gente. É isso. Seja a mudança. A gente já está chegando no nosso final e toda professora que vem aqui ganha um presente. Lindo, Esse gente. é um livro. Uma borboleta, meu Deus. Diz algo para você? Muito. Sim. Muito. Esse livro aqui, quem escreveu foi minha filha. Eu tenho uma filha escritora. Ela escreveu esse livro aos 14 anos de idade, a Júlia. Né? E a Júlia tá agora fazendo intercâmbio, estudando lá na Irlanda. Minha irmã mora lá, acredita? Sério? Minha irmã mora lá. E isso aí eu sempre falo que é um fruto de um pai e uma mãe intencional, que sempre fez ela ler muito. A leitura, você é professora de língua portuguesa, sabe a importância da leitura, mas também de um professor que inspirou ela em sala de aula, deu uma ideia para ela, assim, e ela falou assim, não quero escrever sobre isso. Ela escreveu essa história, é uma linguagem meia adolescente, porque ela escreveu, ela tinha 14 anos de idade, mas depois que ela voltar, eu vou falar para ela autografar esse livro para você. Eu quero, obrigada, viu, Júlia? Gente, olha que legal, obrigada, viu? Eu vou ler com muito carinho e com certeza isso aqui é um resultado, né, dessa maternidade, dessa paternidade. E esse é um fruto, por isso que eu falo para os professores, o tempo todo a gente está semeando na vida dos nossos alunos, semeando. Agora só basta a gente escolher qual tipo de semente, porque nós temos poder de escolher que semente nós vamos semear. Sobre a colheita nós não temos, porque aí a colheita ela é imensurável, é incontável. Agora a semente a gente pode escolher. Lindo. Obrigada, Van. Nossa, isso. amei. Deixa um recado final aqui para as nossas professoras. Mais uma vez, assim, eu vejo essa parceria entre nós, assim, como... Eu vou falar para vocês como um exemplo que tem que ficar, sabe, Pro? Porque quando eu chamei a professora Maiara, ela não pensou duas vezes. Ela tem o trabalho dela nas redes sociais, eu tenho lá também me comunicado muito com vocês lá, mas ela não pensou duas vezes. Eu vou lá, eu apoio você e você pode contar comigo no que você precisar também, viu, Pro? Com certeza. Ela falou, eu vou e vou dar o meu melhor e ela deu aqui. Meninas, o melhor dela, aquilo que transformou a vida dela, ela está falando daquilo que ela viveu, ela está falando de vivência. Porque a promessa para vocês foi, a gente escuta tanta gente falando de educação, de pessoas que nunca pisaram num chão de sala de aula, sabe? Pessoas sentadas atrás de uma mesa, né, Maiara, que nunca pisaram no chão de sala de aula falando de educação. E a gente ouve essas pessoas. Agora, mais do que nunca, vocês precisam dar, como que eu posso dizer, voz a essa professora e ver que ela está falando de uma vivência, de uma realidade, e dar credibilidade por tudo que foi dito aqui.
para o seu bem, é vivência, é aquilo que nos ajudou a transformar. Nós estamos falando daquilo que nos transformou, que fez a diferença na nossa vida. Porque a Maiara poderia ser uma professora que estava lá na sala de aula agora reclamando da vida, ó vida, ó céus, problema é a educação, problema é o governo, problema é... A gente poderia estar nessa onda também. Mas nós decidimos sair dessa onda e escrever a nossa própria história. É isso, Pro. Esse é o empoderamento, viu, gente? Esse é o real empoderamento. Não que você não possa reclamar, tá, professora? A reclamação, ela é comum à humanidade, mas o problema é só reclamar, né? E toda vez que uma colega de trabalho ou uma seguidora minha, professora, vem me contar algum caso, eu sempre pergunto para ela, tá, mas quais são as ações? O que você está fazendo? O que você está fazendo para sair disso? Né? Então, a minha última mensagem é essa, que vocês possam refletir, né, em tudo que a gente conversou aqui, Ivan, que você, né, que está assistindo a gente agora, possa se reconhecer, né? Isso é muito profundo, porque o reconhecimento é você se conhecer de novo, né? Então, às vezes a professora fala, eu quero reconhecimento. Mas você se conhece? Como que alguém vai reconhecer alguém que se conhece, Não se conhece. Né? Então, que essa mensagem do autoconhecimento possa invadir o coração de cada professora e que ela possa pausar um pouco para realmente dar conta do que é necessário, é prioridade, ela mesma. E só para a gente já indo para o final, eu me posicionei ali nas redes sociais, compartilhando muitas dores, inclusive falas minhas e fala dos próprios professores, que a gente chama de reclamação, mas não é uma reclamação, é um pedido de socorro. Uhum. E aí, essa dor nos conectou, porque eu sei que essa dor, ela existe. Total. Só que o chamado é agora que, da mesma forma que essa dor nos conectou, essa força pode, essa união, essa força pode nos tirar dela também, dessa dor. Sim. Sabe? É uma rede de apoio, uma apoiando a outra. A não esperar mais vir externamente, vir de alguém lá de fora, lá longe, que não entende a dor que um professor passa. Uhum. Então, eu me conectei, sabe? Eu fiz esse trabalho e foi muito forte, muito importante, porque as pessoas, elas se conectam mais pela dor. Porque quando a gente faz um chamado desse, de transformação, de vamos lá, vamos unir forças, vamos fazer algo diferente, as pessoas parecem falar, ai, mas vai dar muito trabalho, ai, mas é difícil, ai, não funciona para mim. Só que assim, a gente tá junto com vocês. A Maiara tá lá o tempo todo, fazendo o trabalho dela nas redes sociais, acolhendo professores, eu tenho feito também. Uhum. Se você fizer isso lá dentro da sua escola, né, lá junto com seus colegas, começar a chamar eles para esse movimento, isso vai fazer a diferença. Nós nos conectamos na dor, mas nós podemos nos conectar também em força de transformação, força de transformação e mudança. Então, Sim. É por isso que a gente está aqui, né? Não Pode Falar Professor. Vamos dar um tchau aí para essas professoras maravilhosas. Gente, estava tão bom, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito, Van. Muito obrigado. Parabéns por esse trabalho que você faz de acolhimento. Eu tô lá no @alendepro. Tô um pouco subida, porque, gente do céu, daqui a pouco eu vou vir com umas bombas aí pra vocês. Sério? Quero ver. Porque, por isso que eu falei da borboleta, né? Porque o símbolo do Além de Pro é uma andorinha. Mas no início desse ano de 2025, eu fiz uma imersão chamada Metamor Prof. E tinha o logo da borboleta. E pra mim, 2025 é esse ano dessa metamorfose, e agora vai vir umas coisas assim muito malucas, que vai afetar, né, também o trabalho do Além de Pro. Estejam lá para ver, tá? Fora isso, eu queria convidar também as professoras para conhecer meu material, tá? Eu tenho um caderno de autoconhecimento específico para professoras, tá lá na minha bio do Instagram, quem quiser conhecer esse trabalho, tá? E te agradecer por tudo. Amei te conhecer pessoalmente. E mais um ponto em comum, né? A gente mora na mesma cidade, né? Sim, então, foi isso que facilitou, foi bem legal, né? Sim. Você pode estar aqui, a gente se conhecer pessoalmente. A gente não se conhecia, viu, Pro? A gente foi se conhecer e se conectar aqui. Parece que a gente já se conhece faz tempo, né? Parece. E nós chegamos ao final. Se você
conseguiu tirar valor aqui do Pode Falar, Professor. Esteja junto com a gente, professores, porque aqui você pode falar, professor.